Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Caro amigo ouvinte do Oliver Talk, aqui é o Andreas Barreto e anuncio para vocês uma nova série de podcasts. Nas próximas semanas, com alguns eventuais intervalos, mas nos próximos tempos, eu vou fazer uma série de podcasts sobre as 12 regras para a vida do Jordan Peterson. Vou me alçar bastante no livro, mas vou trazer muito de análises minhas e de coisas que eu acredito que sejam pertinentes. Lembrando que você pode e deve, se possível, nos apoiar via Apoia-se, apoia.c/Oliver Talk. Você pode contribuir com valores a partir de R$10, mas fique à vontade para doar qualquer outro valor. Você vai estar nos ajudando de qualquer maneira. Na verdade, todos já nos ajudam replicando os podcasts, replicando o conteúdo, mas aqueles que puderem doar a partir de R$10 vai nos ajudar mais ainda e propiciar que isso daqui seja possível. Quem apoia tem acesso a podcasts exclusivos, à revista Cronos e a um grupo do Telegram, onde todos nós participamos e discutimos temas pertinentes ao Oliver Talk e outros. Também não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Lembrando também que este Oliver Talk é um oferecimento de Ache Cupons. Encontre cupons de desconto e ganhe dinheiro de volta nas suas lojas favoritas, Amazon, Submarino, Udemy e outras, com o Ache Cupons. Cadastre-se em 7 segundos e economize em suas compras. achecupons.com.br/olivertalk. É o seguinte, gente. Essa série ela vai ser um pouquinho diferente de outros podcasts, principalmente os meus, mas do Luciano também, porque eu vou tentar me esforçar o máximo possível para manter os podcasts curtos e bastante acessíveis. Vou procurar mantê-los o mais acessível possível, porque o grande público, né, e inclusive pessoas novas que podem chegar ao podcast, que é o nosso objetivo, e acredito que também é o objetivo de todo mundo que ouve. Acho que todo mundo que ouve gostaria que outras pessoas ouvissem para adquirir certos conhecimentos. Então a gente vai deixar curto para ficar acessível, mas também no conteúdo é bastante acessível. A gente já tratou do Peterson aqui no Oliver Talk, então teve um dedicado à apresentação de quem ele é, do seu pensamento, né, que chama Por que Precisamos de Jordan Peterson, e teve um outro que eu gravei, foi mais no estilo curtinho também, sobre a recente passagem dele pela reabilitação, devido ao câncer da mulher dele, e o vício que ele adquiriu numa determinada droga antidepressiva, mas isso tudo já é relativamente passado. Vale lembrar também que o livro 12 Regras para a Vida é considerado um livro de autoajuda. Eu sempre gosto de fazer essa ressalva, não com nenhuma conotação negativa para o livro, mas eu mesmo sempre tive, e na verdade continuo tendo, e não é preconceito, mas é conceito, a respeito de livros de autoajuda. Principalmente, como tudo, né? No Brasil acaba sendo um pouquinho piorado. Então, que são aqueles livros de autoajuda com mensagens do tipo: pense positivo, seja feliz, seja foda, essas bostas que têm surgido e que já são de longa data presentes aí no mercado editorial brasileiro. Então, esse tipo de autoajuda é um pouco complicado, eu tenho um profundo desprezo e é uma coisa que não funciona pra mim. E eu admito que funciona pra algumas pessoas. Eu realmente acredito que algumas pessoas leem esse tipo de coisa e melhoram em algum aspecto das suas vidas, embora não tanto quanto dizem os seus autores. Então, o livro 12 Regras pra Vida é um livro de autoajuda, sim. Mas para superar esse problema, eu disse que o 12 Regras é um tipo de livro como autoajuda com porrada, né? Eu já usei essa expressão em textos, já usei essa expressão talvez no próprio podcast anterior sobre o Peterson, mas vale a pena reforçar aqui, porque é importante, porque a gente vai discutir nas próximas semanas, e também para os novatos, né? Aqueles que estão chegando agora. Então, o livro é classificado como autoajuda pelo próprio Peterson. Porém, quem está habituado a leituras do gênero sabe que o livro se desvia muito do lugar comum deste.
tanto pela variedade de temas. Então a quantidade de temas que o Peterson aborda no livro é muito grande. Né? Normalmente os livros de autoajuda costumam ser de temática muito simplória, né? Então essa é uma primeira coisa que faz o livro destoar do livro de autoajuda padrão como um todo. E também pela dureza da mensagem. Então é um livro que está falando de uma tendência universal dos simbolismos mitológicos, que é a questão da ordem e do caos, né? Ordem e caos, como é que a gente busca uma coisa, como é que a gente controla a outra, como é que as duas interagem, como é que a nossa vida é composta basicamente de ordem e caos, de um conflito entre essas duas coisas. Então, ou seja, é uma mensagem que, por mais que esteja contextualizada num livro de autoajuda e por mais que esteja colocada ali, não é o contexto filosófico, mitológico ou histórico da coisa, ainda assim é uma mensagem cultural relativamente elevada, até bastante elevada, eu diria, com muita história, que já também contribui para diferenciar o livro de outros do tipo. E também a mensagem também é dura. Então a mensagem não só é sólida, mas também é dura. Porque basicamente ele diz que não é possível ser feliz o tempo todo. Ao contrário do que muitos livros de autoajuda podem vir a dizer, né, a pregoar por aí, a fazer as pessoas acreditarem, né? Olha, basta você pensar positivo, que tudo vai dar certo, vai entrar um cheque voando pela sua janela e tudo mais, né? Como é a mensagem do livro O Segredo, por exemplo, que é um dos piores livros que eu já adquiri e li na minha vida. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um princípio para mim que assim, livros que eu compro é muito, muito raro eu me desfazer. As únicas ocasiões em que eu me desfaço de livros é se o livro for muito, muito ruim, mas assim, tem que ser muito ruim. Porque eu tenho diversos livros ruins em casa que eu uso como referência para criticar. Por exemplo, existe um livro chamado O que é Filosofia, do Leandro Conder, da coleção Primeiros Passos da Brasiliense. Esse livro é um livro horrível. Tem uma visão ali muito pobre da filosofia, porque o Leandro Conder é um intelectual marxista e a visão que o marxismo tem da filosofia é uma visão empobrecedora. Mas esse é um livro que eu não tenho a intenção de me desfazer, apesar dele ser muito ruim. Porque aquilo ali me serve como pretexto para escrever diversos textos, para criticar a concepção marxista da filosofia, etc, etc. Então, o livro O Segredo, por exemplo, e outros tantos de autoajuda, ou se não aqueles livros de literatura espírita, que são todos a mesma coisa, com todo o respeito ao espiritismo, e principalmente, ao espiritismo nem tanto, mas aos espíritas, que eu tenho diversos amigos que são pessoas excelentes, mas a literatura espírita, que muitas vezes é apregoada também como uma coisa elevadíssima, ou até como prova da existência de conversas com espíritos, é uma coisa pobre, é basicamente novela da Globo, né? Você muda os atores às vezes, mas o enredo é basicamente o mesmo o tempo todo. Então, enfim, O Segredo, por exemplo, voltando ao tema, era um livro de autoajuda que era muito, muito, muito ruim. Então foi um dos primeiros livros assim da minha vida literária, porque eu li ele há muito tempo atrás, que eu me desfiz de tão ruim que é. Eu falei, eu não vou tirar proveito disso nem para criticar, nem para bater no futuro, para bater depois. Então, o Peterson diz, né, no 12 Regras para a Vida e também no conjunto das suas reflexões, que não é possível ser feliz o tempo todo, e talvez isso sequer seja desejável. A vida inclui uma larga margem de caos e dureza, e não é possível se desvencilhar disso o tempo todo, apenas lidar melhor com as situações caso a caso. Então, essa é uma dito de maneira bastante genérica e bastante resumida. Essa é uma das mensagens do Peterson e do livro, né? Então esse negócio de, olha, aplique esta formulazinha que você vai ser felizinho o tempo todinho, isso não é um negócio que de fato funcione, né? E então o livro de autoajuda que promete isso, na verdade está te enganando ali. Pode até funcionar momentaneamente e tudo mais, mas é uma coisa de pobreza intelectual, de pobreza histórica, de pobreza filosófica, enfim, de pobreza como um todo. Vale aqui ressaltar também, esse é um destaque para esse primeiro podcast da série, né? Eu vou fazer evidentemente um para cada regra, e esse é o da primeira regra que a gente vai comentar daqui a pouco. Eu não vou me aprofundar, não pretendo fazer leituras do livro. Eu vou apenas dizer qual é a regra, dizer um background geral da coisa e falar um pouquinho das minhas impressões. Eu escrevi um texto no final do ano em que eu conheci o Peterson, que eu estava passando por uma certa situação na vida e que aquilo caiu como uma luva para mim. E eu vou chegar nisso porque isso se deu principalmente a respeito das regras 3 e 5, mas aí quando a gente chegar nas regras 3 e 5 eu explico melhor essa situação para todos vocês, porque podem ser coisas que alguns que ouvem
também podem aplicar ou fazer o mesmo, aplicar outras regras para um determinado contexto ou para outros contextos de vida. Então eu não vou me aprofundar, não vou fazer leituras, e leituras diretas, né, evidentemente, e vou falar um pouco da minha experiência com a coisa, mas sempre tentando colocar também em termos que façam sentido para todos, né, evidentemente. Esse é o propósito da coisa, não é um solilóquio isso aqui não é uma reflexão interna para mim mesmo. Isso aqui é um podcast que serve e deve servir para fazer sentido para outras pessoas também. Então vale ainda como destaque final, antes da gente tratar propriamente da regra, que está vindo aí um novo livro do Peterson, com a mesma pegada, o mesmo estilo do 12 regras, que, salvo engano, eu não tenho essa informação aqui na mão agora, enquanto eu estou gravando isso, mas vai se chamar Outras 12 Regras para a Vida, ou algo nesse sentido, algo desse gênero. Onde ele vai colocar uma série de outras regras. Eu até posso trazer isso no próximo podcast dessa série, porque ele já divulgou quais serão as regras, né? O livro evidentemente não está pronto e publicado ainda, mas as regras que vão estar presentes nesse livro já foram divulgadas pelo próprio Peterson, e eu posso trazer isso para vocês no próximo episódio da série. Então, basicamente é isso. Gente, qual que é, então, a primeira regra para a vida que serve de antídoto contra o caos, citada pelo Peterson no seu livro best-seller, e que tipo de leitura eu faço dela? Então, a primeira regra para a vida é: costas eretas, ombros para trás. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu confesso que eu tive aquela forte tendência que eu citei agora há pouco, de falar, putz, isso é baboseira. Aí, tá, enfim, né? Mas beleza, dei um voto de confiança e segui em frente. Ainda bem, porque não é baboseira. Embora pareça, eu acho, ou pelo menos possa parecer à primeira vista. Outra coisa, todas essas regras, elas são um tanto quanto genéricas. Por isso que eu acho importante esse movimento que eu vou fazer aqui, de exemplificar e de colocar até em situações próprias, porque, óbvio, eu só disponho das minhas situações, né? Eu não vivo a vida de outra pessoa para colocar exemplos da vida de outras pessoas. Mas essas regras, elas têm de ser, em certa medida, um pouco genéricas, justamente por isso, para que cada um aplique dentro do seu próprio contexto, considerando, é claro, tudo que é pontuado de objetivo na explicação de cada regra. Então, e é nessa regra, né, essa regra é interessante, porque é aí que o Peterson vai falar da questão das lagostas, que virou uma coisa engraçada no bom sentido, né? O pessoal fez várias piadinhas, bonequinho de lagosta pro Peterson segurar, Lagosta Man, e por aí vai. Isso tudo é legal. E também teve um lado negativo, né? Por exemplo, naquela entrevista fatídica que ele deu para Cathy Newman, do canal britânico, em que ela fica o tempo todo so you are saying, né? Então você quer dizer que as mulheres têm que ser escravas dos homens? Não, não é isso. Aí ele voltava lá, né, desconstruía a fala dela e pontuava o que ele realmente estava propondo. E nessa entrevista ela também coloca, então você está dizendo que os seres humanos são idênticos ou são equivalentes às lagostas? Então, so you are saying, né? Não, ele não está dizendo isso. Ele não diz isso no livro, nunca disse isso em momento algum. A questão das lagostas, que é exposta nesse livro, nessa regra, quer dizer o seguinte, que de um ponto de vista evolutivo, o sistema neuronal, nós temos no nosso sistema neuronal uma herança, uma vinculação, uma proximidade com o sistema neuronal das lagostas. E a lagosta que se coloca, digamos, né, que se comporta de costas eretas e de ombro para trás, digamos, e eu já vou traduzir isso num outro idioma, que eu acho que é bastante útil. A lagosta que se comporta, entre aspas aí, dessa maneira, ela tem uma tendência muito maior de procriar e de permanecer vivo, que no fundo é todo o objetivo de um organismo biológico, né? Permanecer vivo o máximo de tempo possível e procriar. A lagosta que se comporta dessa maneira, ela consegue sobreviver, ela consegue encontrar, esse tipo, a lagosta fêmea busca esse tipo de postura numa lagosta macho. E aí, por terem estruturas neuronais relativamente semelhantes, evidentemente, porque de um ponto de vista evolutivo é possível traçar esse link, etc, etc, o Peterson vai pensar esse exemplo,
mas como um exemplo, não é uma questão de causa, né? Por causa desse comportamento das lagostas, nós devemos emular o comportamento das lagostas e tal. Nessa regra ele também vai falar da questão da hierarquia, né? A partir do momento que certas lagostas se comportam dessa maneira, isso cria automaticamente uma hierarquia entre os vencedores e as vencedoras e as perdedoras, digamos, né? Então, porque uma das coisas que o Peterson vai falar também ao longo do livro e das suas exposições é que a questão da hierarquia ela tem um lastro natural e não simplesmente social, como querem dizer aí os sócio-construtivistas, essa galera toda que a gente bate diariamente porque tem concepções ideológicas equivocadas sobre o mundo. Então, hierarquias são coisas naturais. Né? O que não quer dizer que a gente deve aceitar cegamente qualquer tipo de hierarquia, mas talvez hierarquias simplesmente façam parte da vida, porque ao longo do histórico biológico da vida orgânica sempre existiu hierarquias. Mas voltando então à regra em si, uma vantagem evolutiva é conferida à lagosta que se comporta, entre aspas, dessa maneira. Traduzindo isso para uma linguagem aplicável aos seres humanos, aí fica a questão do costas eretas, ombros para trás. O que isso quer dizer? Né? Então eu entendo isso como uma coisa metafórica, óbvio, embora ele esteja falando literalmente de uma postura física. Né? Você literalmente ter essa postura no seu dia a dia, porque você vai colher o mesmo tipo de efeito e o mesmo tipo de vantagem, né, guardadas as devidas proporções e as complexidades das relações, é claro, que uma lagosta que faz isso. Então, eu traduzo isso da seguinte maneira: seja altivo. Seja altivo. E vejam só, ou seja, se comporte de maneira altiva, que a probabilidade de aquilo que você faz, seja lá o que for, dar certo, é muito maior do que se você não tiver uma postura altiva. Então isso não é nenhum segredo também, né? O Peterson apenas está colocando, olha, isso aqui é um negócio importante que precisa ser levado a sério nesse momento onde, por exemplo, homens, meninos, né, estão sendo cada vez postos mais para baixo pela cultura, né? Estatisticamente os homens já são minoria nas universidades, né? Nas escolas, os programas, as políticas públicas, os resultados educacionais em geral, etc, etc. E essa também é uma temática do Peterson. Então, olha, em vez de você ser down, seja up, seja altivo. Tenha uma postura de acordo com um comportamento de alguém de sucesso. O primeiro passo para isso é você ter essa característica, a altivez, seja altivo. Ao ser altivo, claro, isso não é garantia por si só, mas isso funciona. Né? E agora, falando nesse aspecto do funciona, que eu disse que pode ser aplicado para outros livros de autoajuda, é mais ou menos a mesma coisa do porquê o pense positivo de livros de autoajuda sem porrada e com carinho, né, que é o oposto do livro do Peterson. É por isso que aquelas coisas também funcionam em certa medida. Né? Então não é exatamente que pensar, se você ficar meditando o dia todo, semanas, meses, a respeito de um cheque sobrevoando a cidade, entrando por debaixo da sua porta, pela sua janela, que isso vai acontecer, né? Suas dívidas vão ser miraculosamente pagas. Não é isso. Mas o pense positivo quer dizer, pense de maneira positiva no seu dia a dia, na medida do possível, porque é uma questão de ânimo individual. Né? Você vai direcionar o seu ânimo individual para algo nesse sentido, no sentido de uma positividade, e aí positividade no sentido de tudo dar certo, tudo correr bem, tudo, enfim, as coisas funcionarem. Então essa regra ela está falando mais ou menos isso, olha, um bom tipo de comportamento que tem uma série de embasamentos aí biológicos e etc. é você ser altivo. Se você começar a fazer isso, esse é um dos primeiros passos. Uma primeira coisa fácil, rápida, prática, que você pode começar. Se você não pratica isso, pratique a partir de agora. Façam como experimento. Eu já fiz isso. Façam como experimento. Né? Quando você for fazer uma apresentação, quando você for entrar num lugar que você nunca entrou, seja altivo. A energia, eu odeio essa palavra e parece baboseira de nova era, mas não é. A energia que você vai transmitir, claro que você não vai transmitir energia nenhuma, não existe isso. Mas
A impressão, melhor do que a energia, é a impressão. A impressão que você vai passar é de alguém que sabe o que está falando, sabe o que está fazendo, alguém que já tem algum sucesso para mostrar, porque normalmente as pessoas enxergam a altivez como consequência e não como primeira coisa, não como o primeiro passo, né? Não como o ponto inicial da jornada, mas como o final. Depois que eu obtiver sucesso, depois que eu conseguir que tudo dê certo, então por consequência eu serei altivo. Então a primeira mensagem do livro é exatamente essa: começar com uma coisa mais básica, começar com uma coisa física mesmo, porque o homem não é constituído, ainda que seja constituído de espírito, é de espírito também, né, de alma também, e não apenas de. Então, em termos de postura física, um bom ponto de início para você começar a remar contra o caos rumo à ordem é ter uma postura ereta, né, ombros para trás e postura ereta. Então é isso que o Peterson diz nessa primeira regra. Lembrando também que nossos agradecimentos ao nosso parceiro Mr. Romanini, que faz as artes, as thumbs desse podcast. E visitem a sua loja, a Wake Up Imperium, e também agora a sua plataforma de podcasts, a Speak Up Imperium. Na loja você pode comprar diversos itens, artigos, camisetas, canecas, e na plataforma você encontra a maioria dos podcasts da podosfera reacionária. Então, minha gente, basicamente foi isso. Consegui me ater aqui a ser breve. E é isso. Acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram. Sempre buscando por Oliver Talk. Tudo junto. E esse foi um podcast sobre a primeira regra para a vida de Jordan Peterson. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por Andreas Barreto no Facebook e no Twitter. Nos apoiem via Apoia-se. Participem do site Achi Cupons e confiram as empreitadas do Mr. Romanini. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.